VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa aula de número 3. Na aula de hoje, de formulários, programando o botão atualizar e implementação de códigos, projeto dos inscritos. Vamos estar tratando sobre programação do botão atualizar, implementação de rotinas no toolbar e list view, programando botões de adicionar e remover imagens, filtro em list view por parte do nome. Lembrando que esse vídeo foi feito em cima da dúvida do Lucas, certo? Eu tenho adicionado aí no Face e também é inscrito aí do canal. Estamos programando no seu arquivo, certo? Para você ter acesso ao arquivo dele, lembrando que vai estar disponível para download, a gente removeu a senha do VBE, mas caso ainda tenha no seu aí, essa senha aí, certo? Vamos estar deixando disponível também aí no download do vídeo. E aí a senha para você logar no form. O form dele tem login, beleza? Essa é a tela de login do projeto dele. Caso eu não saiba a senha, basta dar um duplo clique no form. Perceba que me abre essa janela e eu coloco a senha que eu informei para vocês, certo? 8848. E clico no OK. E é me aberta aqui a planilha, beleza? Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso não esteja aparecendo, certo? O seu Project, você clica em exibir, Project Explorer. Vou alargar aqui um pouco. Observe que o arquivo dele tem vários forms, certo? E o que a gente está trabalhando é o FRM resultado pesquisado, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui a minha janela do Project. Então esse é o form que a gente tem trabalhado. Vou aqui executar. Vou clicar aqui em alguma linha, certo? E conforme eu passe sobre a linha, observe que os dados mudam, certo? Eu confesso que eu pensei em uma outra solução. Porque observe. Se eu quiser editar o dado, eu tenho que clicar no editar. E o dado me aparece e fica pré-definido, certo? Fica visível aqui os campos para que eu possa atualizá-los. Porém, se eu não quiser, eu clico no cancelar. Porém, se eu clicar novamente no dado, observe que ele já me aparece aqui. Se eu clicar no próximo, também. Eu confesso para vocês que eu estou programando e aprendendo junto com esse arquivo, certo? Então, o que é que eu pensei? Eu pensei que é melhor, ao invés de eu clicar aqui na linha e já aparecer os dados, somente se eu clicar no editar, esses dados apareçam conforme a linha selecionada. Não sei a opinião de vocês. Então, eu vou querer mudar aqui a lógica, certo? Entenda. Observe que conforme eu mudo o dado, meus dados aqui mudam. Porém, se eu quiser cancelar aqui, se eu quiser limpar, e observe que meu botão cancelar não me permite. Eu tenho o trabalho de editar e depois de cancelar, e aí a limpeza é feita. Então, entenda a lógica que eu vou seguir. Eu vou fechar aqui o form. Vou dar um duplo clique aqui no nosso list view. E vou comentar aqui o código, certo? O código que estava, conforme o item clique, ele estava executando essa rotina aqui, beleza? Então eu vou estar copiando essa rotina e vou estar comentando ela. Então o que está em verde, o VBA não executa mais, certo? E o que é que vai acontecer com essa rotina? Eu vou aqui no toolbar, certo? Eu posso ir diretamente aqui na lista, posso botar o D. E observe que está aqui o toolbar. E aqui a rotina. Observe, o meu botão editar. Então é o seguinte, eu vou estar colando aqui a rotina. Vai estar sendo executada aqui quando eu clicar no botão 2 do meu toolbar, que é o editar. Vamos ver como é que ele fica na prática. Observe, conforme eu clico agora no dado, nada muda. Porque simplesmente, entenda a lógica, você pode estar mudando de dado aqui, mas sem querer editá-lo, certo? Você pode estar simplesmente fazendo uma pesquisa, algo mais, alguma coisa desse tipo, então não tem necessidade dele. Mas observe que o meu editar aqui não está permitindo. Então vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui o form, vou clicar em Visual Basic, no meu List View, e vou colocar a seguinte rotina. Está até aqui, ó, no caso. Vou copiar esta rotina aqui, que é do botão 2, certo? Que é o meu botão editar, e vou estar colando aqui. E vou estar comentando essa. O que é que isso aqui está fazendo? Nada mais é do que deixando ativo o meu botão editar, certo?
Então vamos fazer o seguinte, aqui eu comentei, aqui ele deixava ativo o meu botão editar quando eu clicar na linha do List View. Porém, quando eu clico na linha do List View, é necessário que primeiro eu clique agora no botão editar, certo? E ele não está visível para que eu possa clicar. Então essa rotina aqui, ó, que também tinha no evento item clicado, não está rodando. Vamos entender agora na prática como é que vai funcionar. Vou clicar no Glitch, por exemplo, e observe que ele já me edita. Se eu clicar na Marília também, e assim por diante. Novamente eu clico no Glitch e edito. Observe que me trouxe o Glitch. Se eu mudar aqui o dado, observe que o dado permanece, certo? Que é outra implementação que a gente tem que fazer aqui. Mas observe, se eu clicar no editar, muda a Marília, muda para a Marília, certo? Se eu clicar aqui no Ricardo, o dado também não muda. Vamos estar fazendo essa correção também. Se eu clicar no editar, o dado já muda. Então vamos corrigir esse dado aqui. Conforme eu clique na linha, eu também quero que ele faça uma limpeza. Então como é que eu faço? Vou dar um duplo clique aqui no meu toolbar. E aqui no editar, pessoal, eu vou simplesmente copiar a rotina limpar, certo? Vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V aqui. Vamos executar novamente. Observe, eu clico na Marília e clico no editar. Perdão, eu inverti, certo? Voltando aqui, primeiramente eu vou fazer a limpeza e depois vai me trazer os dados. O que estava acontecendo? Os dados estavam retornando, porém estava limpando, certo? Apenas uma questão de lógica. Vamos novamente. Clico na Marília e clico no editar. E observe que me trouxe os dados. Porém, quando eu clicar no Ricardo, ele tem que fazer a limpeza do dado, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa correção? Para entender aqui a lógica. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou seguir novamente outra lógica, certo? Ao invés de eu clicar no editar e fazer a limpeza, a rotina para limpar vai ser conforme eu clique na linha, certo? Observe que conforme eu clico na linha, ele não está limpando. Então, novamente, vou fechar aqui o Form, o Visual Basic, e vou remover aqui a rotina que eu acabei colocando aqui no limpar do botão editar, certo? No meu toolbar, vou recortar esse código. Vou aqui na minha caixinha e coloco o L, certo? Para me localizar aqui o List View. No nosso caso é o LST pesquisa. Observe que eu estou dentro do evento item click e vou estar colando aqui, certo? Abaixo do enable igual a true, certo? E vou novamente executar. Vamos ver como é que ficou. Clico no Glitch e clico no editar. Eu clico, por exemplo, na Maria e observe que já me limpa os campos. E o editar novamente. Clico no Ricardo. Novamente eu clico no editar, certo? Observe que só tem um detalhe. Os demais botões, eles só podem ficar ativos se o meu editar, certo? Se o meu editar for clicado. Vou fechar aqui o Form. Vou novamente executar para fazer um novo teste. Observe, por exemplo, Maria. Clico no editar, liberou o campo. Eu clico no Ricardo. Observe que ele limpou os campos e porém os campos aqui, ó, ainda me permanecem ativos. Então, novamente, eu vou fechar aqui o Form. Vou dar um duplo clique aqui no nosso List View. E vou copiar este comando aqui, certo? Só que o que vai acontecer agora? Vou alterar aqui os valores, certo? Entendam. Aqui é o meu botão 1, que é o excluir. O 2 é o editar, certo? Então o 2 eu vou deixar ele como true. Quando eu clicar no item. Aqui é o 3, que é o nosso botão atualizar. Eu vou deixar ele com enable false, certo? False. E o botão 1 também como false. Quando eu clicar no meu item click, ele só pode estar ativo quando eu clicar no botão 2, certo? Do meu toolbar. E aqui é o meu botão 4, que é o cancelar, e também vai estar como false. Vamos novamente executar aqui. Isso é só uma questão de lógica, certo, pessoal? Aí vocês podem estar fazendo conforme o desejo de vocês. Observe, eu clico no editar e libero os campos. Clico no Ricardo e os campos novamente estão desabilitados. Por que eu faço isso? Eu faço para prevenir do que o usuário clique no excluir ou no atualizar e o meu campo esteja vazio, certo? E eu não quero também colocar uma verificação se o campo está preenchido ou não. Então é muito mais prático eu fazer dessa forma. Observe, eu clico no Glitch e clico no editar, liberou os dados, certo? Para ser atualizados e me liberou os campos, ou para excluir ou atualizar ou cancelar. Se
Se eu clicar na Clarice, observe que meus dados novamente são limpos e meus botões do toolbar são desativados e apenas o editar está livre. E o que vamos fazer agora? Vamos pegar a rotina aqui para incluir e remover a imagem, certo? Vou fechar aqui meu form, vou clicar em exibir, Project Explorer. Bom, se você assistiu a primeira aula dessa série, o meu form cliente aqui, vou dar um duplo clique sobre ele. Ele tem uma rotina para incluir imagem e remover imagem. Lembrando que são os mesmos botões, certo? Então, basta eu copiar a rotina que está aqui no incluir. Observe. Vou diminuir aqui um pouco a minha janela do project. Vou copiar essa rotina aqui. Dar o Ctrl C. Só uma correçãozinha aqui, que a minha foto, no caso, é foto, não é foto 1, nome da minha variável. E vou aqui no FRM resultado pesquisado. E vou dar um duplo clique agora no incluir dele. Lembrando, ó, que é o mesmo botão, certo? Como estou em forma diferente, eu posso ter o mesmo botão, o mesmo nome de botão. E vou apagar aqui esse foto 1, certo? Porque a minha variável, perceba, vou selecionar aqui o foto e clique em definição. Ele diz que não foi reconhecido, então vou aproveitar e logo defini-lo aqui, certo? Fora do código. Observe que eu estou aqui no começo aqui, eu estou aqui no topo do módulo, certo? Então, se eu criar uma variável aqui, essa variável vai servir para todas as rotinas que tiverem, certo? Neste módulo. Sempre colocar a primeira letra como maiúsculo, certo? Sempre uma boa prática. Então, agora, quando eu clicar em foto, clico em definição e observe que ele me redireciona para a minha variável, certo? Caso eu não tivesse declarado, ele ia me dar aquela mensagem, certo? Que não foi reconhecido. Então, basta agora eu ir aqui também, exibir Project Explorer, form cliente, e clico no remover. E copio também a mesma rotina do botão remover, certo? E colo no FRM resultado pesquisado. Clico agora no remover, também faço a colagem. Vamos salvar o nosso arquivo. Está salvando. Ele demora um pouquinho, pois já tem mais de 4 MB, se não estiver enganado. Depois a gente pode estar convertendo esse arquivo para tentar deixar ele mais leve. Então vamos lá. Vou fechar aqui e vou executar por aqui, certo? Eu vou clicar aqui no atualizar cliente e me abre aqui o form. Vou clicar em Glitz e clico no editar. Então vamos lá. Vou clicar aqui no incluir e observe que está funcionando, certo? Vou clicar no cancelar ou simplesmente fecho. E me aparece aquela mensagem, certo? A operação foi cancelada. Se eu clicar no remover, ele remove a foto. Se eu clicar novamente no incluir e adicionar uma imagem, por exemplo esta, clique em abrir e a imagem me é carregada. Se eu clicar no atualizar, nada acontece. Por quê? Porque o botão atualizar ainda não tem programação. Então vamos fazer a programação agora para o botão atualizar. Então eu vou fechar aqui o form. Vou executar aqui novamente só para vocês verem que o dado não mudou, certo? O Glitz continuou com a sua mesma foto, beleza? Então é o seguinte, vou clicar em Visual Basic, vou clicar aqui no meu toolbar e vamos fazer agora uma rotina aqui para atualizar. Perceba que não tem nenhuma rotina criada aqui para ele, certo? Então aqui após o EndSub, vou deixar bem pertinho dele, vou dar um espaçamento e vou colar uma rotina aqui, vou explicar apenas para vocês, certo? Para encurtar. Não, o vídeo vai prolongar por muito tempo. Eu tenho uma rotina aqui que se chama atualização de dados, certo? Aqui, rotina para atualizar o item. Vou copiar essa rotina e vou estar explicando para vocês o que ela faz. Dá o Ctrl C e vou estar colando aqui. Beleza? Apenas fiz a colagem aqui da rotina. Vou copiar o nome dessa rotina, dar o Ctrl C nela. Vou chamar ela com cal e vou estar colando. E agora deixa eu mostrar voltar aqui para ela para explicar para vocês o que ela faz. Aqui primeiramente eu estou desabilitando aqui a atualização de tela, certo? Aqui eu estou ativando meu arquivo para não ocorrer nenhum erro. Eu posso estar com mais de um arquivo aberto ao mesmo tempo. Aqui estou setando o meu objeto, certo? A minha XW.
vou estar setando ela como clientes. No caso aqui eu vou declarar logo ela não está declarada, as worksheet. Como eu não estou trabalhando com Option Explicit, então algumas variáveis que eu posso estar fazendo, não estar as declarando, não vai gerar erro, certo? Mas vamos seguir o correto, certo? Worksheet. E vamos aqui para o próximo. Próxima linha de comando. No caso é o worksheet, certo? Sem o S. Aqui estou selecionando ela. Eu deixei eu recortar essa variável aqui também, deixar aqui no começo, certo? Deixar as variáveis tudo uma perto da outra. Aqui o meu ID, pessoal, como eu não estou somando nada, eu posso tanto deixar ele como do tipo integer, como inteiro, como do tipo string, que é texto, certo? Por quê? Porque eu não estou somando ele. Não tem necessidade de ser um número, certo? Então, tanto faz eu colocar ele como texto ou como número, não vai dar erro, beleza? Então, aqui eu deixei ele como texto, observe. Sempre procurar deixar a primeira letra com maiúsculo, para ficar mais fácil a visualização. Observe que já reconhece, certo? E aqui, ó, eu tenho um objeto lá no meu form, acredito que vocês lembrem, eu tenho uma text box chamada txt_id, certo? E essa txt_id vai estar repassando o seu valor para a minha variável id, certo? Então, a minha variável id está recebendo o valor dela. Por exemplo, se eu clico lá na linha 1, então a linha 1, no caso o id 1, passa para a minha variável id, certo? Então, a minha variável id agora tem um valor de 1. A minha variável linha começa a parte da linha 2, pois é o meu cabeçalho, certo? A minha linha 1. Então, a minha linha 2, a partir da célula 2, começa meus dados. Então, por isso que eu disse que linha é igual a 2. E aqui eu estou trabalhando com it, né? Já conhecido por a gente aí nos vídeos. Estou dizendo o que? Com W, quem é W? Com clientes. Então, estou dizendo o que? Com clientes. E o que? Do until faço até minhas cells, linha, que é a parte da linha 2. 1, que é a nossa coluna, certo? Ele vai fazer a partir da linha 2 da coluna 1, certo? E formei lá a coluna 1. Deixa eu arrastar aqui um pouco para mostrar para vocês aqui na prática. Então, eu estou dizendo aqui o que? Do until faço até que linha, quem é linha? É 2. Então, a partir da célula 2. A partir, certo? Então, ele vai até encontrar uma célula vazia. A partir da célula A2, certo? Que é a nossa linha igual a 2. Coluna 1. Seja igual a vazio. Então, enquanto ele não for vazio, ele vai percorrendo. Aí, ele vai verificar o que? If, se minha linha, se meu cell, certo? Se o valor se a minha célula, linha, que é a partir da linha 2, da coluna 1, foi igual a id. Ou seja, eu selecionei o primeiro registro. Então, o primeiro registro foi repassado o valor para o id, certo? Então, o que ele está verificando aqui? If. Se o valor que estiver na minha linha, no caso aqui, a partir da minha linha 2, por exemplo, for 1, e o valor que estiver armazenado no meu id for 1, o que ele vai fazer? Vai estar selecionando esta linha, certo? Ó, ponto select, vai estar selecionando esta linha aqui no caso. Deixa eu clicar novamente aqui no Visual Basic. Vai estar selecionando esta linha. E o que ele vai fazer? Observe. Vai estar mudando aqui os valores, certo? Ó, os valores da mesma linha, porém da coluna 2, 3 e assim por diante. Conforme os valores estiverem na minha text box, certo? Então aqui eu estou atualizando. Eu carrego um valor lá e, por exemplo, eu mudo o nome da pessoa. Então vai estar mudando aqui, ó. Vai estar recebendo o valor que estiver no meu objeto txt_nome, o valor que estiver no meu txt_celular vai para a coluna 3, 4, o telfix e assim por diante, certo? E aqui na minha última linha, ele vai verificar o quê? Que é a minha linha 15, que é a linha da foto, certo? Ele vai verificar o quê? Se a minha foto for igual a vazio, então minha foto vai receber esse caminho aqui, certo? Que é por padrão. Para ele atualizar com a imagem por padrão, que é aquela sem imagem. E depois ele carrega no meu objeto Pictory, certo? Observe aqui, através do load Pictory, ele carrega a foto. Ponto cells, linha 15. Ou seja, eu estava na linha 14, aqui ele está atualizando a linha 15 com o valor que estiver na minha foto. Quem é o valor da foto? Se ela estiver vazia, é este valor aqui, ó. Certo? Se minha foto não for vazia, então nessa mesma célula, nessa mesma linha, na 15, vai estar recebendo a foto. Quem é a foto? É o valor, pessoal, que estiver lá, certo? Armazenado no campo. Se eu não atualizei, então ele vai... Se eu não mexer na foto, então ele vai atualizar com a mesma foto que já possuía. Aqui ele vai dar o meu mensagem box, funcionário, certo? Coloquei um texto, dei um espaçamento para não ficar emendado. Concatenado
com txt nome, concatenado com espaço, com registro de número, o texto, e concatenado com txt id, certo? Ou seja, por exemplo, se eu selecionei o Gleidson, ele vai dizer o quê? O Gleidson ele possui o ID1, ele vai dizer o quê? Gleidson, funcionário Gleidson, com registro de número 1, que é o nosso txt id, alterado com sucesso. E aqui o título da mensagem, certo? Controle de funcionário. Informa, dou o exit sub, end if, linha igual a linha, para poder incrementar, dou o loop, que pertence ao do until, e o end with, para fechar o bloco with. Novamente eu atualizo aqui a atualização de tela, certo? Vamos ver na prática se está funcionando. Vou fechar aqui e vou clicar em formulário. Clico em atualizar cliente. Por exemplo, clico no Gleidson, clico em editar. Clico no incluir. E vou mudar aqui a foto do Gleidson. Clico em abrir. Observe. E clico no atualizar. Funcionário Gleidson. P ponto com registro do número 1. Observe. O nome do Gleidson e o número do ID, certo? Alterado com sucesso. Dou OK. Observe que ele tem que ter a rotina para limpar também os campos, certo? E observe aqui, ó, se eu clicar aqui no Gleidson e clico no editar, ele ainda me traz o mesmo valor. Por quê? A imagem foi alterada, porém a minha list view não foi atualizada e nem meus campos foram limpos. Então como é que eu faço isso? Vou fechar aqui, vou em Visual Basic, vou aqui no meu toolbar, certo? Boto T, encontrei o meu toolbar. E no seu evento, no caso aqui eu não consegui encontrar, novamente eu vou tentar aqui novamente. Vou colocar o T. Pronto, fui redirecionar agora para o toolbar. Aqui no atualizar, ó, observe que depois dele fazer a atualização, ele vai ter que limpar os campos. Dá o Ctrl V. E vou chamar o call carrega dados, certo? Que é a rotina que inicializa o nosso form com os dados. Eu poderia também deixar essa mesma rotina lá dentro do limpar, certo? Então vamos ver como é que ficou aqui. Vou clicar no Gleidson e clico no editar. E observe que ele já me trouxe a imagem correta, certo? Lembre-se que eu mudei a imagem. Se novamente eu clicar no incluir e mudar de imagem, por exemplo, vou selecionar agora essa imagem aqui. Clico em abrir e clico no atualizar. Novamente foi alterado e agora foi limpo os campos. Se eu clicar agora no Gleidson e clico no editar, observe, já me traz a imagem correspondente à atualização, certo? Só que tem um detalhe que eu reparei. Vamos, por exemplo, fazer um teste. Por exemplo, eu não vou atualizar a imagem. Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar no atualizar. Vamos observar se a imagem permanece. Clico no editar, a imagem permaneceu. Vamos fazer um novo teste. Vou colocar aqui um local qualquer. E clico no atualizar. Clico agora, por exemplo, em Marília. Clico no editar. Trouxe a foto da Marília, certo? Clico no Gleidson, clico no editar e trouxe a foto do Gleidson. Se eu clico novamente no atualizar, vamos ver se a foto do Gleidson permanece. Clico no editar e ele trouxe. O detalhe, eu fiz alguns testes e ele estava removendo a foto, certo? Por quê? Porque a minha foto não está sendo armazenada. Quando eu clico aqui na minha coluna do List View, quando eu clico nela, a minha foto é carregada na Pictory, certo? Meu Object Image. Porém, não está sendo armazenado na variável foto. Aqui acabou não acontecendo, certo? Novamente vou fazer um teste aqui. Vamos ver se acontece agora, para a gente entender aqui o que está acontecendo. Clico no abrir e clico no atualizar. Foi. Vou clicar no editar. Clico no Ricardo, clico no editar. Trouxe a foto do Ricardo. Clico no Gleidson, clico no editar. Vou mudar aqui, por exemplo, vou clicar no incluir e por acaso eu cancelo a operação, certo? Vamos ver o que acontece. Clico no atualizar e foi. Clico novamente no Gleidson, clico em editar. E ele me trouxe aqui uma foto. Se eu não estiver enganado, não era essa foto do Gleidson, certo? Então, para evitar esse tipo de erro, que uma hora vai acontecer, outra hora não, a gente pode fazer uma correção aqui no código, certo? Vou fechar aqui o meu form. Vou dar um duplo clique aqui no nosso List View. E aqui, ó, ao invés
de dentro do meu evento load picture está sendo carregado a coluna 14 do meu list view, eu vou dizer o quê? Que minha variável foto vai ser igual, vai dar um erro, pois eu saí do comando, certo? Vou recortar esse carinha aqui, vou dar o Ctrl X e vou colar na foto. E vou dizer agora que minha foto, que vai carregar no evento load picture, a minha variável foto, certo? Lembrando que minha variável foto está fora da rotina, certo? Dessa rotina, porque ela está servindo para todas as rotinas. Então, para evitar qualquer tipo de erro, agora a minha foto tem valor, certo? Lembre-se que lá tem uma verificação. Se minha foto for vazia, ele vai colocar a foto padrão. Se não for, ele vai carregar já a foto que eu já adicionei. E eu fiz alguns testes, estava acontecendo isso. Eu não estava atualizando a foto e ele estava apagando a foto, certo? Então sempre estava sendo necessário que eu atualizasse com a foto. Aqui eu estou garantindo que não vai acontecer essa situação, certo? Vamos testar. Clicar no Glades e clico no editar. Vou incluir uma foto para o Glades, clico no abrir e clico no atualizar. Novamente eu vou clicar no Glades, clico no editar. Está funcionando perfeitamente, certo? Se eu clicar no incluir e eu cancelar, clico no atualizar, vamos ver se o Glades ainda possui a mesma foto. Está funcionando perfeitamente, certo? Deixa eu ver aqui o tempo do vídeo. Novamente, pessoal, o vídeo está, não estou conseguindo deixar bem explícito dentro de num período curto, certo? Eu peço desculpas e vai ficar para o próximo vídeo, certo? A pesquisa por parte do nome, certo? Mas a rotina para atualizar está funcionando perfeitamente. E eu queria passar essa lógica para vocês, certo? Espero que me desculpe. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Falou!